Vivemos em tempos difíceis, onde a verdade de Deus é distorcida e desafiada. A Bíblia nos adverte sobre o anticristo, um líder poderoso que tentará enganar e afastar as pessoas de Deus. Ele será forte, mas sua mentira não resistirá à verdade de Jesus. Para nos prepararmos para essa luta entre o bem e o mal, precisamos estar firmes na palavra de Deus. Devemos rejeitar qualquer ensino que vá contra Cristo e viver com a certeza de que no final ele vencerá o mal. A luz de Jesus, mesmo em meio às trevas, vai prevalecer e nós, seus seguidores, vamos compartilhar da vitória eterna. Podemos ler na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, que diz: Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. No tempo determinado por Deus, o anticristo será derrotado. O apóstolo Paulo adverte os Tessalonicenses sobre esse líder maligno que usará o poder de Satanás para enganar muitos com sinais falsos. Mas quando Jesus voltar, ele destruirá o anticristo com sua glória e poder, mostrando que nenhum mal pode resistir ao Senhor. Por isso, os cristãos precisam se manter firmes e não caírem nas armadilhas do engano que já são disseminadas hoje. O anticristo vai enganar aqueles que rejeitam a verdade, mas nossa força está na fidelidade à palavra, no discernimento e na perseverança. A vitória de Jesus já está garantida, e isso deve nos dar esperança e nos proteger contra o engano, nos mantendo alertas a todo momento. Podemos ler no livro do profeta Daniel, no capítulo 7, versículo 25, que diz: E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e a metade de um tempo. O anticristo será um líder que se opõe a Deus, tentando enganar os fiéis e trazer grande sofrimento, especialmente para a nação de Israel. Ele perseguirá essa nação por 3 anos e meio, até a volta gloriosa de Jesus, quando finalmente ele será derrotado. Esse tempo será marcado por enganos poderosos, com sinais falsos, tentando desviar até os mais firmes. Mas no fim, Cristo triunfará e destruirá o anticristo com sua vinda. Por isso somos chamados a viver vigilantes, firmes na verdade da palavra. O anticristo pode até parecer forte, mas seu destino já está selado. Ele será vencido por Jesus. Precisamos estar firmes na fé, com a armadura de Deus, orando e buscando a comunhão com o Espírito Santo. Como diz a Bíblia, quem está em nós é maior do que com quem eles estão no mundo. Estamos prontos para a volta de Jesus? Podemos ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos de 24 a 27, que dizem: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Este versículo nos ensina a construir a nossa vida sobre a palavra de Deus, a rocha firme, e não em algo frágil. Quando enfrentamos dificuldades, perseguições e enganos, somente aqueles firmados em Cristo resistem. Devemos evitar práticas vazias e buscar a verdadeira sabedoria divina, sem nos deixar enganar por aquilo que parece bom, mas na realidade não tem valor algum. Muitos dizem seguir a Jesus, mas vivem de forma superficial, buscando ensinamentos que agradam, sem realmente estudarem a Bíblia. Quando nos distraímos com entretenimento e experiências vazias, nos tornamos vulneráveis ao engano. Quando a perseguição chega, muitos abandonam a fé, pois nunca se firmaram na verdade. Precisamos voltar para Deus, buscar discernimento e nos aprofundar na palavra. Só quem está alicerçado em Cristo permanecerá firme. Estamos preparados para os sinais dos fins dos tempos?
Podemos ler no livro de Apocalipse, no capítulo 19, versículo 20, que diz: E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Este versículo fala da final derrota do anticristo, que usará sinais falsos para enganar, mas será destruído pelo poder de Jesus. Ao longo da história, muitos falsos messias enganaram com promessas vazias. Hoje, a idolatria não é mais a maioria das imagens, mas muitos estão em busca por poder e controle, muitas vezes alimentada pela tecnologia. A obsessão por líderes carismáticos e a manipulação das massas mostram como as pessoas buscam um Messias falso, desviando-se de Jesus. Mas no final, a verdade de Cristo prevalecerá e ele destruirá todo o poder contrário a ele. Com o engano se espalhando, precisamos nos firmar na palavra de Jesus e vigiar. A tecnologia e a manipulação da verdade mostram como o engano pode se transformar, mas a vitória de Cristo é certa. Sua volta trará restauração e justiça, e nenhum poder humano resistirá a seu reinado. Nossa missão é permanecer na verdade, rejeitar ideologias que afastam de Jesus e lembrar que no fim ele triunfará sobre o mal e nos levará a uma vitória eterna.